Boa noite, meus irmãos. Boa noite. Sejam bem-vindos. Que sabe Deus nos ajude, a espiritualidade também. Que possamos, todos que aqui estão hoje, dar uma continuidade nos próximos encontros. Que com certeza serão muito bons. A casa necessitava do trabalho dessa estirpe. E com certeza iremos aprender. E é uma maneira de estarmos realmente estudando, desenvolvendo cada vez mais acerca do conhecimento desta doutrina maravilhosa. Então, muito obrigado pela presença de cada um de vocês. Vamos fazer uma leitura para a nossa meditação, intitulada Mediunidade. Abri aqui aleatoriamente e achei pertinente. A mediunidade é aquela luz que seria derramada sobre a terra aos tempos do Consolador, atualmente em curso na terra. A missão mediúnica, se tem seus percalços e suas provas espirituais, é uma das mais belas oportunidades de progresso e de regeneração concedidas por Deus aos seus filhos imperfeitos ou endividados. Sendo luz que brilha na vida, a mediunidade é atributo do espírito, patrimônio da alma imortal, elemento renovador da posição evolutiva da criatura terrena, enriquecendo assim todos os seus valores no capítulo do sentimento e da inteligência. Sempre se encontre ligada aos princípios evangélicos na sua trajetória do mundo. Palavra de Emmanuel. Elevando os nossos pensamentos a Jesus, agradecendo a Ele esta oportunidade maravilhosa que Ele está nos concedendo, primeiramente por termos sido agraciados com mais um dia em nossas vidas, um presente maravilhoso. Segundo, por estarmos aqui reunidos, por esta oportunidade de estarmos estudando a doutrina maravilhosa, a qual acreditamos trazer respostas para as nossas dúvidas. Em nome de Jesus, nosso querido e amado Mestre, que nos fortaleça, que nos ampare, nos envolva, enquanto aqui estivermos reunidos, nos livrando de todo e qualquer mal, de toda e qualquer má interferência dos nossos irmãozinhos desencarnados inferiores, que eles possam estar participando de forma a se instruir também, e que sirva não somente para nós os encarnados, mas principalmente para os desencarnados, o assunto de hoje, a doutrina de hoje, e que ela fique em nós, que possamos então assim dividir com aqueles que nos procuram no momento oportuno. Que assim seja. Prezados irmãos, nosso boa noite e obrigado por comparecerem na noite de hoje. Eu escolhi esse tema para a abertura desse programa de estudo, não só porque é um dos mais procurados e debatidos dentro do movimento espírita, mas também porque, dentre os estudiosos da doutrina, uns mais, outros menos, esse que vos fala se considera, de certa forma, um privilegiado. Privilegiado porque não viemos ao centro espírita na condição de necessitado, de tratamento, viemos jovem e foi a filosofia espírita que logo nos abriu a ideia e nós começamos a militar e logo em seguida, um ano depois, já começando a fazer palestras, tal a sede que tínhamos de conhecimento. Neste campo da mediunidade, muito especificamente falando, eu não participava de grupo mediúnico, nunca tinha visto um espírito, nunca tinha, entre aspas, incorporado um espírito, mas já ensinava na tribuna, em cursos, sobre a mecânica da mediunidade e a mediunidade. E só tinha feito um cursinho pequeno nas quartas-feiras, se não me engano, de um programa de estudo chamado Pontos da Escola de Médiuns, de Edgar Armon, da FESP em São Paulo. Mas poucos têm, dos estudiosos, dos que querem estudar, têm o privilégio que eu vos falo de ter tido contato até hoje, nesses 40 anos de atividade no movimento espírita, com médiuns de excelentes recursos. Médiuns com os quais aprendemos, que ajudamos a orientar
e que, verificando a situação de cada um e os recursos peculiares da mediunidade de cada um, aprendemos muito também no trabalho prático, que mais tarde, dirigindo sessões mediúnicas e instruindo médiuns, nós aprendemos. Então, deste ponto de vista de unir a teoria à prática, eu me considero um privilegiado e agradeço a Deus por ter colocado em meu caminho aqui na Terra esta oportunidade de aprendizado. Vamos partir hoje da seguinte premissa. Vamos partir da premissa de que todos aqui creem em Deus, certo? Se alguém não acredita, levanta o dedinho aí, e nós debatemos outra hora. Vamos partir da premissa de que todos creem na imortalidade da alma. Todos acreditam? Ótimo. E que todos creem na comunicabilidade dos espíritos. Todos acreditam que é possível esse intercâmbio. Se alguém não acredita, vamos ter que argumentar historicamente, com dados, com fatos, com pesquisas, com uma série de coisas, e isso nos tomaria muito tempo. Então, para otimizar o trabalho, vamos partir dessas premissas, que todos creem em Deus, que todos creem na imortalidade da alma e que todos creem na comunicabilidade dos espíritos. Apenas para aqueles que não creem, que muitas vezes estão no bojo da nossa própria família, nossos amigos, se disserem tipo assim, mas tu é ignorante, tu acredita nessa coisa de que espírito se comunica? Existem argumentos filosóficos que para quem crê em Deus e para quem crê na imortalidade da alma é obrigado, do ponto de vista filosófico, lógico, aceitar. Se Deus não criasse uma forma de intercâmbio entre o mundo espiritual e o mundo físico, estaria assinando ele, Deus, um atestado de incompetência. Tá? E vamos às razões filosóficas e depois às argumentações quanto à evolução da comunicação na humanidade. Já que estamos tratando de intercâmbio, de comunicação entre dois planos, vamos colocar o seguinte. Sempre a mãe, né, que é a figura que mais fala ao sentimento. Uma mãe que sobrevive após a morte será feliz sem ter como visitar, inspirar e conversar com seus filhos? Se isso não é possível, não seria uma punição para ela? Qual mãe que um filho se muda ali para São Francisco, aqui pertinho ali, ó, se não tem condições de ir para ali, não fica apavorado querendo notícias, querendo ver, querendo saber como está? Imagine alguém que vai, parte, mantém a individualidade, os sentimentos alimentados, quer saber como estão os filhos, a família, e não pode. Quer, de certa forma, ajudar se está numa boa condição espiritual, e não pode, não existe mecanismo. Então, do ponto de vista filosófico, se a mediunidade não existisse, Deus teria que inventá-la. A intuição, os sonhos, a visita, mesmo invisível, tem que ser uma fonte de aproximação comum a todos. Não pode ser um privilégio, então, daquele filho ter a visita da mãe. Algo comum a todos. Porque Deus não é parcial, Deus é imparcial. Por isso, Kardec, em tese, dizia: todos nós somos médiuns. Todos nós somos médiuns. Todos nós, entre aspas, sonhamos, nos desdobramos, visitamos o plano espiritual. Podemos, durante aquele intervalo, receber visitas, muito embora não recordemos, porque não fixemos essas situações no corpo físico. Mas recebemos também intuições, aquele sentimento de saudade, aquela coisa, não faça isso, não faça aquilo, vá por esse caminho. E isso é também uma forma de mediunidade, a intuição, a inspiração. Só para colocar, a mediunidade sempre existiu, para aqueles que são ferrenhos ali na Bíblia e nos disserem, mas isso não existe, não está na Bíblia.
sempre existiu. Ela está implícita na própria Bíblia. Se não vejamos, no Deuteronômio, Moisés faz um código civil para que sejam cumpridos os mandamentos e diz o seguinte: aquele que consultar os mortos será apedrejado. Quando, pois, algum homem ou mulher em si tiver um espírito de necromancia, ou espírito de adivinhação, certamente morrerá, senão serão apedrejados, o seu sangue será sobre eles derramado. Né? Levítico 20 e 27. Mateus, capítulo 17, versículo 3, diz o seguinte: eis que lhe apareceram Moisés e Elias, falando com ele Jesus. Pesquisemos lá, é o fenômeno de efeitos físicos da transfiguração no Tabor, onde Jesus emprestou energia para que Moisés e Elias se manifestassem através da transfiguração, um fenômeno que nós não vamos entrar aqui em detalhes. Vamos ver agora por que temos que acreditar que Deus não é incompetente. Vamos ver aqui. A evolução dos meios de comunicação, olha, era a fala. Foi regionalmente nesse mundo desenvolvido diversas línguas, dado a geografia e os povos que habitavam nos mais diferentes lugares. Dizer que tudo começou a Adão e Eva é uma balela, nem vamos colocar aí. É um símbolo, é um tronco de uma nova geração, Adão e Eva. E uma das formas que começou depois foi a escrita, com simbologias, com alguns garranchos para poderem começar a se comunicar. Um leva a mensagem daqui até lá, de cavalo, a pé, passam as notícias, assim, era uma forma primitiva de comunicação. Paulo, com as suas epístolas, fazia com que os seus mensageiros viajassem quilômetros de distância para levar aquilo que ele pregava. Mas vamos mais adiante para ver que essa necessidade de comunicação, de estreitar os povos, de encurtar distâncias, os irmãos Claude Ignace Schupp começaram a construir em 1790 uma cadeia de postos de transmissão utilizando sinais ópticos entre Lille e Paris. Cada posto distava do próximo 6 quilômetros. Tinha um morro aqui, daqui a 6 quilômetros tinha outro morro, colocavam lá também. Essa Eslovênia aí. Que variava entre 6 e 16 quilômetros. Dependendo da distância da visibilidade permitida pela geografia do terreno, o operador dispunha de uma luneta para observar os sinais que eram emitidos ali, por aquela coisa que oscilava. Então, se fizesse assim, assado, tinha ali as próprias configurações para que as mensagens fossem transmitidas. O aparelho é construído por um sistema de braços articulados, que nós já mostramos lá, que permitiam codificação de 196 sinais diferentes. Nos primeiros ensaios foi utilizado um código para 36 letras e 10 algarismos, visível no canto superior lá onde nós mostramos. Os sinais ópticos percorriam de 230 quilômetros em 2 minutos. Com luneta daqui para lá, aquela repetia e assim por diante eram feitas as coisas. Vamos adiante. Os telégrafos, aparelhos usados na transmissão de mensagens gráficas a partir de códigos, foram inventados pelos americanos Joseph Henry e Samuel Morse em 1835. Morse foi o primeiro a introduzir as linhas telegráficas no mundo inteiro, baseados no sistema de pontos e traços na codificação das mensagens. Pipi, 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 aquilo que a gente via lá, sinais eletromagnéticos, e haviam essas linhas de transmissão. Ali faziam isso, eu ainda era jovem e sei que na rede ferroviária lá eu cheguei a ver fazer isso. Então, estão ali os aparelhos nas configurações que tinham. Mais à frente, no anseio de comunicação, Alexander Graham Bell, nascido em Edimburgo,
na Escócia. Bell teve a oportunidade de ver a invenção de um professor alemão, Philipp Reis, que havia juntado 2 pedacinhos de madeira e aço, conseguindo construir um estranho aparelho capaz de transmitir sons, batizados como telefone. Durante os anos de 1873 e 1874, Bell fez os experimentos, mas usando a eletricidade. Ninguém brincou lá com as 2 latinhas, um fio e falava. Era mais ou menos isso. Bell soube que ali se transmitiam música à distância, acordes, e ele disse, mas se isso daí tiver eletricidade, pode ser mais vantajoso. E ele desenvolveu o telefone baseado numa ideia primária que existia. Lá está o primeiro aparelho celular, em 1946. 30 quilos. Era chamado de telefonia móvel, bateria e tudo que tinha, levava, tentava captar com antenas robustas. E depois, em 1956, já podia ser transportado nos carros. Esse aqui um pouco mais leve, 16 quilos pesava. Mas conseguiam ir. Nas guerras era usado também aqui, a distância, 4,5 km possível fazer isso. Os sinais que eram colocados lá, como eram feitos. Até aparecer o celular. Vocês imaginem só, nos dias de hoje, você ir para uma praça de alimentação com uma coisa daquela ali. Hein? Mas começou assim. O cara ali todo faceiro, né? Valise na mão, tô podendo. Tá? Como é que se chamava aqueles primeiros lá que tinham lá desse tamanho? Né? Tijolão. Imagina uma tijolada desse ali. Tá? E olhem aí, a evolução da comunicação. Olhe, nós hoje no WhatsApp mandando ao mesmo tempo imagens, quando nós víamos lá o Perdidos no Espaço, nós diríamos assim, mas meu Deus do céu, isso nunca vai acontecer. Tá aí. Hoje nós falamos, conversamos, nós mandamos mensagem, nós fizemos gato e sapato com os recursos que existem, vindos da ânsia humana em aprimorar a comunicação. Agora vamos usar este argumento naquilo que nos interessa, dizendo o seguinte. Aqui está, dos crânios encontrados até hoje, desde a pré-história até a evolução nos nossos dias atuais, mostrando que a caixa craniana comportava uma massa cefálica diferente em termos de capacidade cúbica, para reter informações, para transmitir, tudo isso. E aqui no horizonte, que parte do zero, dos dias atuais, até 10 milhões de anos atrás, com os fósseis aqui do homem de Neandertal, e foi evoluindo, aqueles mais novos que pela característica e o teste do carbono 14, consegue-se identificar de quando existiram, foi se percebendo que o volume historicamente foi aumentando muito pouco da massa cerebral. Na medida em que, na Idade Média, lá, numa idade, digamos assim, mais apropriada, talvez quando, não sei, mas antes um pouquinho de Sócrates, Platão, Aristóteles, Anaxágoras, aquela turma toda aí que trouxe muitas condições, começou a existir uma evolução, e nos dias de hoje, de 500 centímetros cúbicos a 1.500 centímetros cúbicos de massa. Isso explica o seguinte, para aqueles que mexem com informática, hoje temos um especialista aí que retornou a casa. Você tem um computador lá com uma memória desse tamanho, pequenininha, memória RAM lá. Você enche de programa, ele não consegue, não comporta. O computador está lento, lógico, ele não consegue processar. Na medida em que
você vai alimentando, aprendendo os recursos e dilatando ali a possibilidade de você ter que ampliar a memória, a condição de processamento, melhorar a máquina, fazer o que? Um upgrade, né, que a gente fala? Então, é mais ou menos assim. Aqui está o homem evoluindo da animalidade. Só caçar, pescar, procriar, mais identificado com os instintos, a necessidade da vida mental dele, intelectual, era uma. Mas esse homem, no curso das reencarnações, foi aprendendo nos estágios históricos, e aprendendo nos estágios históricos, foi aumentando os arquivos no perispírito, que transfere para uma máquina que deve estar adequada à evolução. Então, para e passo com o progresso, as coisas foram evoluindo também nesse sentido, para ofertar uma máquina adequada à manifestação do psiquismo, daquilo que trouxemos como bagagem nos recônditos do inconsciente também, que se manifestam de forma às vezes espontâneas e não soubemos a origem, isso que nos mostra as capacidades inatas de cada um. Mas, na medida em que evoluía, esse corpo ia se adequando ao espírito, à condição intelectual daquela época ali. Então os povos primitivos na civilização e as tribos aborígenes sempre tentaram estabelecer contato com o mundo invisível, esse instintivo. Eles sentiam que a imortalidade existia. E desenvolveram seus próprios métodos e rituais para evocar a presença ostensiva dos mortos ou de divindades que eles acreditavam, chamado politeísmo. Acreditavam que existia o responsável pelo mar, pelas forças da natureza, pelo vento, pelo ar, pelo fogo. E tudo isso foi se incrustando na civilização da época. Danças, cantos, oferendas, rituais os mais diversos haviam pelo mundo afora feitas com tal objetivo. Havia a crença de que tinham indivíduos dotes especiais que poderiam ser os intermediários entre os dois mundos. E assim eles pensavam. Por isso que existia lá o pajé, o feiticeiro, aquele lá da tribo. Aquele sim, aquele podia se comunicar com os mortos. Para estabelecer o transe e o indivíduo fizesse esse contato, haviam beberagens, tomavam lá alguns chás, algumas coisas lá, substâncias com características até alucinógenas, que provocava o desprendimento. Tá? Desses rituais surgiu o que, para efeito de estudo, denominamos mediunismo primitivo. Tá? O sincretismo religioso no Brasil. Vamos falar aqui, nós estamos no Brasil, vamos falar aqui. O Brasil também é privilegiado, exatamente porque houve a imigração para cá de vários costumes, de várias raças. Isso trouxe culturas diferentes, por isso que a nossa fé é estampada à forma. O Brasil é um país polivalente em termos de aceitação de cultos, de ideias. Os negros da África trouxeram seus cultos aos mortos e às divindades que atuavam nas forças da natureza, cada qual com funções especiais. Então, o culto africano dizia o seguinte: existiam os orixás, aqueles que cuidam da natureza, aqueles que cuidam da mata, do rio, das florestas, etc, etc. E eles faziam os cultos para os orixás, e acreditavam que haviam os mortos que trabalhavam para esses orixás, que faziam parte daquela falange, e evocavam em seus rituais eles. O Espiritismo concorda que isso existe? Concorda, e eu não vou me deter em tantas coisas. A pergunta 536b. Concebemos perfeitamente que a vontade de Deus seja a causa primária, nisso como em todas as coisas. Mas como sabemos que os espíritos podem agir sobre a matéria e que eles são os agentes da vontade de Deus, perguntamos, Kardec pergunta, se alguns dentre eles não exerceriam uma influência sobre os elementos para os agitar, acalmar ou dirigir. E olha o que eles respondem, os espíritos. Mas é evidente
Isso não pode ser de outra maneira. Deus não se entrega a uma ação direta sobre a natureza, mas tem os seus agentes dedicados em todos os graus da escala dos mundos. Vamos lá, para colocarmos os pingos nos is, colocar o seguinte. Então, aqui no Brasil, antes de vir o Espiritismo para cá, já havia manifestação de espíritos nos cultos dos africanos, dos escravos. E os rituais que faziam da denominada Umbanda, existia uma pressão da igreja, assim que os escravos foram libertos, porque estavam evocando os mortos. A Bíblia diz que não é para evocar os mortos. E as ideias da mediunidade, e depois viria a reencarnação, viria uma série de coisas, eles não queriam isso. Então começaram a perseguir. Existia uma influência política muito grande. Então a pressão sofrida pelos escravos da Igreja Católica, que usando a influência política quis impedir o culto dos ancestrais, fez com que a Umbanda, muito especificamente aqui no Brasil, tivesse que ser maquiada com os santos católicos para representar seus orixás. Então, ao invés de ter uma imagem lá do Deus, como eles colocavam, do orixá, do jeito que eles viam, eles começaram a usar as imagens ou as ideias dos santos católicos, fazendo de Jesus Cristo associada a Oxalá. Nossa Senhora Conceição é associada a Iemanjá. Santa Bárbara é associada a Iansã. São João e São Jerônimo são associados a Xangô. E esse daqui, todo mundo sabe, principalmente corintiano, que São Jorge é associado a Ogum. Tá? Dessa forma, eles eram tolerados. Mas não muito. Vamos colocar médiuns antes de Kardec. Dante Alighieri escreve a Divina Comédia, desdobra-se, tem sonhos, vai ao mundo espiritual, superior e inferior, vê como existe lá e escreve a Divina Comédia. Escreva aí, você que anda pesquisando na internet, de Dante Alighieri. Emanuel Swedenborg, médium, escocês, vidente, médium de desdobramento, que via à distância aquilo que estava ocorrendo no fenômeno de dupla vista, que nós não vamos entrar na fenomenologia estudando um por um, a não ser depois nas perguntas para alguém que queira. Joana d'Arc, médium. Quem era ela? Quem já leu? Quem foi Joana d'Arc antes? Leon Denis nos traz de que ela foi Judas Iscariotes. Tá? Daniel Douglas Home, esse um médium de recursos, de efeitos físicos incrível. No Palácio das Siderias, na França, ele, diante de Napoleão III, levitou, passou pela janela do quarto, desceu, ficou de pé e subiu novamente. Tinha excelentes recursos. Andrew Jackson Davis, nos Estados Unidos, escreve obras intitulada Filosofia Harmônica, onde ali está, concomitante com Kardec, as ideias espíritas colocadas. E Arthur Conan Doyle, o criador do personagem Sherlock Holmes, fala na invasão organizada que existiu em meados do século passado, no mundo inteiro, com manifestações as mais grotescas que existiam. E ele chama isso de invasão organizada. E depois, vamos lá, aquilo que o Gilmar leu ali. Nos últimos tempos o Pai derramará o seu Espírito por sobre toda a carne. Quer dizer, a mediunidade não estaria mais circunscrita a este ou aquele profeta, ou aquele elemento, a Joana d'Arc lá, ou seja lá o que for. Mas na evolução do cérebro, ela tem raízes na carne com a própria procriação da raça humana. Ela foi se instalando aos poucos. Tá? Então existia o fenômeno das mesas girantes,
Médiuns como Florence Cook, porque se materializava usando ectoplasma, o espírito de Kate King. Ela foi estudada durante 2 anos e meio por Sir William Crookes, um cientista que foi mandado pelo governo da Inglaterra para ir lá desmascarar. Ele estudou 2 anos e meio o fenômeno. Pesou o espírito, cortou o pedaço das vestes, aquilo se desmanchava depois. Mas a médium, com 12 anos de idade, Florence Cook, oferecia energia para aqueles fenômenos. Ele fazia no escuro, fazia aqui, trancafiava lá, fez N coisas. E depois de estudar 2 anos e meio, ele escreve uma carta à Sociedade Dialética de Londres dizendo o seguinte: eu já vos não digo que esses fenômenos são possíveis, eu vos afirmo, eles são reais. As irmãs Fox, que ofereciam a energia para que através de raps, de batidas, fosse feito um alfabeto, aquilo ocorria com os outros lá, mas elas tinham que estar presentes porque a energia estava com elas. E a primeira vez que se manifesta, uma delas começa a provocar aquelas sons que apareciam e pergunta: quem está lá? Perguntando até se era o demônio, o de pé de bode. E ele responde e diz assim: então uma pergunta para sim, uma batida para sim, 2 para não. Se estabelece um diálogo com a personalidade que se identifica como Charles Rosna, que havia sido morto, escondido o corpo no porão da casa. Foram lá, procuraram, havia sido construída uma parede, demoliram a parede e ao lado ali estava um corpo que havia sido escondido de uma mascate que fora assassinado. E veio Hipólito Leão Denisard de Rivail, nosso codificador Allan Kardec, que quando falaram desse diálogo com as mesas girantes para ele, professor estudioso do magnetismo, disse o seguinte: eu só vou acreditar quando me provarem que uma mesa tem cérebro para pensar e orelhas para ouvir, e que ainda por cima possa tornar-se sonâmbula. E ele, com o pseudônimo de Kardec, lega para nós o Pentateuco kardeciano, começando pelo Livro dos Espíritos, depois começa a dilatar o conhecimento sobre a mediunidade, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênese, dentre outras contribuições na Revista Espírita, que era publicada pela Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, fundada por aqueles que, como ele, começaram a aceitar a Boa Nova. Então Kardec instituiu o conceito da mediunidade e de médium. Mediunidade é uma faculdade que permite aos homens se comunicar com os mortos, entre aspas, os espíritos. Médium é o indivíduo portador dessa condição. Mas se todos nós somos médiuns, porque podemos receber a intuição, há os médiuns ostensivos, e é isso que ele estuda depois, quando ele divide os fenômenos em 2 classes, o fenômeno mediúnico: os fenômenos de efeitos físicos e os fenômenos de efeitos intelectuais, que mais tarde a metapsíquica, depois remontada mais tarde na Universidade de Duke, na Califórnia, por um pesquisador, Joseph Heyman, que estuda os fenômenos atribuídos ao Espiritismo e também desenvolve a mesma tese que Kardec. Qualificou os fenômenos em 2 classes distintas: psigama, psicapa. Fenômenos de efeitos físicos, fenômenos de efeitos intelectuais. Quanto às características dos médiuns no tocante à aceleração do fenômeno, dividiu os médiuns em mecânicos, semimecânicos, mecânicos, semimecânicos e conscientes, também chamados, para efeito de estudo, de, entre aspas, inconscientes, semiconscientes e conscientes. Esses aqui, na sua grande maioria, é o que desponta como maiores dificuldades para desenvolverem a faculdade, porque é muito sutil a forma como se manifesta
as coisas, não é tão ostensiva como no caso dos semimecânicos ou mecânicos. Mas a mediunidade teve uma contribuição com Kardec lá na época onde estávamos ainda na fase do telégrafo. E o avanço depois foi grande. O átomo foi desintegrado lá, começado a estudar o átomo, as subpartículas lá em 1914, Primeira Guerra Mundial. Na segunda já existia bomba atômica. Então vejam só a diferença que existiu. Então, nesse avanço, vem a contribuição, por intermédio de Chico Xavier, dessa lavra mediúnica, onde destacamos, dentre todas as obras, onde se aprende muito sobre mediunidade. A obra Mensageiros da Luz, a obra Evolução em Dois Mundos, que está aqui, a obra Mecanismos da Mediunidade. E existe também uma que não está arrolada aqui, que fala sobre a desobsessão nas sessões mediúnicas, mas é um livro adicional feito de mensagens acerca do tema. Então, neste livro, Mecanismos da Mediunidade, para entender, tem que, no mínimo, ser um técnico eletrônico, no mínimo, ter algum conhecimento sobre sintonia, sobre ondas, sobre correntes, raios, vibrações, uma série de coisas. Por isso que estudo existe, não só para essa obra, mas para outra, chamada Evolução em Dois Mundos, onde nós vemos o progresso do corpo, da história, do psiquismo, a instalação da mediunidade, do perispírito, uma série de coisas também na obra Evolução em Dois Mundos, onde existe um livro específico de conceitos que existem ali, escritos pelo Chico, feito por cientistas, por estudiosos, por médicos, por pesquisadores chamados Elucidário de Evolução em Dois Mundos. Eu estou lendo, não entendi o que é isso aqui, hipocondria, não sabemos lá o que, mitocôndria, vai lá, está escrito o que é, tá? Cada termo dali tem um respaldo e isso é um complemento excelente para o estudo. Então voltemos aqui para aquela coisa lá. Tudo isso porque houve uma evolução do processo. E havendo uma evolução do processo, disseminando-se a mediunidade, ampliando-se os indivíduos necessitados de conhecimento, era necessário também a possibilidade de estudo. Então, onde está a sede da mediunidade no corpo físico? Isso nós só poderíamos compreender, não com uma exumação cadavérica na época de Kardec, que não se conseguia avaliar, mas depois, quando veio conhecimento através do Chico Xavier, do André Luiz, pelos instrutores dele, acerca da epífise pineal, da glândula pineal, uma glândula que existe no cérebro que a ciência se circunscreve a dizer que ela tem a função de frear os impulsos sexuais na infância. Depois ela perde a atividade ou é desconhecida as atividades que ela faz. Entretanto, Deus não vai colocar nada no corpo para ficar existindo até o resto da vida para não servir para coisa nenhuma. Eu nunca li sobre isso, mas diz assim, para que serve a amígdala? Por que serve o apêndice? A gente pode viver sem eles. Tem mais uma coisa no corpo, parece que pode viver sem. E daí? Na entrada aqui, a amígdala inflamou, já pegou a bactéria aqui, não vai lá para dentro. É melhor ter uma bactéria instalada numa coisa, entre aspas, que não serve para nada, mas que serve como para segregar algum tipo de substância que atrai a bactéria do que ela se instala no fígado, no coração. Então, alguma função deve ter. Então, a epífise pineal, que chamam, alguns colocavam antes, é uma glândula morta, hoje já se estuda e vê que ela existe cristais. Determinados cristais, essa quantidade de cristais presume o potencial psíquico do indivíduo. E já estão estudando médiuns em transe, inclusive, não vamos trazer aqui. Está ali, uma coisinha minúscula ali, mas está a epífise pineal. Então, no relato do espírito André Luiz, através da psicografia de Chico Xavier, ocorrida em 1943, ele fala sobre a epífise pineal. Agora vamos a questões importantes. E vamos responder de forma sintética, se não for a contento, na parte de debate, repitam o esclarecimento.
O médium ostensivo é aquele que tem a faculdade, é um espírito missionário, é um paranormal? Não. Podemos dizer que houve médiuns missionários, espíritos evoluídos que vieram eram missionários. A grande maioria nós somos espíritos em dívida para com a justiça divina e quando encarnamos, aceitamos ter a mediunidade instalada como uma ferramenta para fazer o bem, para servir de instrumento aos espíritos, que não se circunscreve somente a quando estamos no centro espírita, mas fora dele também, durante o sono do corpo físico, uma série de coisas. Então, paranormal não é, somos devedores. Existem diferenças entre um médium de Umbanda, da Quimbanda ou do Candomblé, de um médium espírita? O médium espírita é mais evoluído? Absolutamente não. Médium é médium, não importa a sintonia com a qual ele empresta o corpo para servir. E dentre isso que nós citamos aqui, Umbanda, Quimbanda, Candomblé, são frequências vibratórias diferentes de espíritos com densidade perispiritual, mais ou menos, que servem nesses lugares onde se dedicam. Então, o médium também tem a condição de ajustar-se a determinadas frequências. Mas não existe médium exclusivo. Olha, eu nessa encarnação eu vim para ser médium de Umbanda. Não. Pode trabalhar onde quiser. Aqui, essa casa aqui, já tivemos no pico 14 médiuns de Umbanda que estavam trabalhando conosco perfeitamente adaptados. E ainda os tem hoje. Tá? Médium de Umbanda, não. Eram médiuns. Servir aos espíritos, não importa a configuração com que eles se apresentam, é outra questão. Quais as diferenças fundamentais entre a prática mediúnica em um terreiro de Umbanda e um centro espírita? Centro espírita não existe ritual, não tem o atabaque para atrair as entidades. Não precisa usar um charuto, um cigarro de palha, alguma coisa, alguma vestimenta, alguma guia, não temos nada disso. O ritual se presta mais e existe flexibilidade entre orientações dos diversos terreiros de Umbanda que existem no nosso país, estamos falando do Brasil, onde se estuda até o espiritismo, onde se faz trabalho de mesa, como eles dizem, onde se doutrina os espíritos, mas ritualisticamente falando, a sessão no terreiro de Umbanda se circunscreve ao dar passagem aos espíritos que servem as falanges dos orixás, que não são aqueles lá, que onde começaram a flexibilizar, isso vai dado a determinada situação com que a estrutura é coordenada. No espiritismo nós temos uma estrutura de movimento, na Umbanda, felizmente já tentaram, alguns tentam, mas não existe ainda o consenso. Então, ao invés de ter lá Ogum, Oxóssi, Xangô, Oxalá, Iemanjá, aquelas falanges, daí vem criança, daí vem a linha dos marinheiros, daí vem a linha dos baianos. Não importa, são todos espíritos que querem se apresentar, cantam um ponto para eles lá, evocam aquela, e vem os sérios e às vezes os não sérios, assim como num centro espírita. Seria o animismo? Não, animismo é outra condição, onde Maravilha. Repete essa pergunta depois, faz favor, senão nós vamos nos estender. Então, quais as diferenças fundamentais? Já explicamos. Os caboclos de preto velho são espíritos menos evoluídos? Não! Eles são espíritos que trabalham com as energias aqui da matéria, mas eles podem ascender a colônias espirituais, eles prestam serviços para os espíritos que se mantêm lá de plantão, organizando. A maioria dessas entidades trabalha aqui na Terra, tem trânsito para lugares, mas são espíritos muitas vezes bastante evoluídos, que por amor àqueles que fracassaram, que ficaram aqui revoltados ainda, se mantêm aqui na Terra para servir, para ajudar, com a simplicidade, sem pressa, sem querer muitas vezes enriquecer o intelecto, mas ajudando, servindo
como nós conhecemos alguns com os quais conversamos até hoje no trabalho dos médiuns que vieram trabalhar conosco aqui. Esse que vos fala tem também uma personalidade que poderia ser chamado um preto velho. Quando ele apareceu, eu disse, preto velho? Ele disse, não, por que tem que ser? Preto sim, velho não, eu desencarnei novo, ele disse. Eu não preciso me abaixar, sentar em banquinho, nada. Por quê? Porque essa é a diferença. Aquele que entende, sabe que é uma forma de identificar a energia de quem está vindo. É preciso você se comportar assim? Será que lá ele anda todo torto assim? Não, é uma forma que ele te projeta o fluido. Tu sente, eu sinto aqui uma fisgadinha aqui na base da coluna aqui, eu já sei que é ele. Sinto a energia dele. Mas não preciso ficar me abaixando. Não, porque o conhecimento... Então, essa é a diferença entre a prática da mediunidade, que existe também a parte de ritual, e às vezes a falta de estudo para entender. O médium se atira ao fenômeno, é controlado pelo espírito. O médium espírita sabe que ele pode controlar o fenômeno, pode disciplinar o fenômeno, pode educar o fenômeno. Essa é uma grande diferença. Então existem indícios que sugerem a possibilidade de que o indivíduo é um médium. Existe a influência do meio. Nossa, eu entrei lá, mas eu fiquei tão ruim, o ambiente estava tão pesado, eu estou com vontade de chorar, não sei porquê, eu estou roendo unha do olhado, eu vou até hoje. Eu fico todo agoniado com as pernas. Uma hora eu estou pensando assim, outra hora eu estou pensando dessa forma, tal. São indícios que sugerem a possibilidade da predisposição. O médium ostensivo tem que necessariamente trabalhar ostensivamente? Não. Eu tenho sensibilidade na mediunidade. Aqueles que têm, eu não quero, é o livre-arbítrio. Agora vai ter que ter uma estabilidade na vida muito grande, porque se ele entrar num processo de depressão ou num processo obsessivo, vai ser difícil de sair. Tá bom? Então, o trabalho te dá a salvaguarda. Como desenvolver a mediunidade? Nós vamos colocar isso no final. Quais as características predominantes de médiuns quanto aos recursos de trabalho? Psicofonia, médium falante. Vidência, audiência, mas principalmente a psicofonia. Por quê? Por causa das sessões de doutrinação para ajudar os irmãozinhos necessitados. Existe uma lei que determina o intercâmbio mediúnico? Existe a sintonia moral, vibração. Não adianta eu querer incorporar o espírito Bezerra de Menezes. Eu tenho que me conectar com ele. E é o meu status em termos de moralidade que faz com que eu suba um pouco a vibração no momento de projeção de ideias, de sentimento, ele baixa um pouquinho e se dá acoplagem. O indivíduo que diz, olha, eu trabalho lá com o Bezerra de Menezes, lá que está chutando o pau da barraca lá e diz que é ele, mentira. Tá? Dependendo do meio, principalmente. Então existe muito engodo também nisso. Por isso o apóstolo João dizia, não creais em todos os espíritos. Como é um trabalho privativo dos médiuns, nós vamos colocar inconvenientes e perigos da mediunidade, tá? E isso eu vou colocar aqui porque é importante. Tá? Inconvenientes e perigos da mediunidade. A mediunidade é inerente à moral. O indivíduo sem nenhum escrúpulo, negativo, mau, é médium. Independente da condição moral. O indivíduo moralizado, de condição medianas em termos de evolução, é um médium também. Cada qual serve em frequências vibratórias diferentes pelo potencial de trabalho e é assessorado ou instruído por aqueles com os quais ele sintoniza. Certo? Então, Kardec, quando colocou os inconvenientes e perigos da mediunidade no livro dos médiuns, colocou a suscetibilidade que tem os médiuns a entrarem em processo obsessivo. Porque a presença dos espíritos, eles se mostram mais por um médium, eles aproveitam mais, eles absorvem melhor a energia, porque entram no campo energético do médium, exala alguma coisa diferente do que aqueles que não têm a mediunidade um tanto quanto ostensiva. E então, os inconvenientes e perigos da mediunidade consistem no seguinte, que a ferramenta eu trouxe, se eu não uso, qualquer um usa. Se eu não disciplino, não zelo por ela, se eu não trabalho, quem quer trabalhar para mim vai comigo.
vai procurar alguém que queira trabalhar. E nós ficamos à mercê das conjunturas. Por isso que a maioria que tem mediunidade ostensiva chega no centro espírita na condição de um necessitado, desequilibrado mediunicamente. E daí você equilibra, orienta e depois bota para trabalhar. Então, aqui, muito especificamente, eu quero colocar só isso daqui e já vamos para o intervalo. E a mulher de um amigo meu, que trabalhava comigo, que passou a ter um comportamento estranho em casa. Ela estava escrevendo numa agenda velha coisas lá, estava tomando tarja preta, queria ficar só no escuro, não estava mais cuidando dos filhos. Uma série de coisas, e dar-lhe levar para o médico, emagrecendo, não queria ver ninguém, não podia ver uma farmácia que queria parar, sempre achando que tinha uma coisa maluca por remédio, e tarja preta. Ela já estava tomando. E um dia esse amigo meu, por acaso, meu subordinado no trabalho, me pede permissão para sair. Ele já estava pedindo alguns dias. Eu disse assim, cara, me diz uma coisa. O que bicho está pegando? Ele disse assim, minha mulher está no hospital, escreveu umas coisas lá, tomou uma caixa de remédio todinha, estão fazendo uma lavagem estomacal e está com perigo de morrer. Tudo bem. Eu, logicamente, já a conhecia e já tinha identificado ali uma determinada sensibilidade, mas família fervorosa católica. Esse meu amigo, então, trabalhava comigo, mas se falasse em espírito, ele saía correndo. Mas trouxe para cá, tratamos. Junto com ela tinha um hipocondríaco desencarnado que associou-se com ela, que acompanhou até em casa porque viu ela entrar na farmácia para pedir medicamento. Foi com ela para casa. Como ele era dependente, quando em vida física, ele projetou aquela necessidade para ela. Como ele desencarnou em depressão, porque ele quis se matar, porque soube que enquanto ele dormia, e por efeito de medicamentos, a mulher traía ele. E ele, para ferrar com ela, ele se suicidou. Nós soubemos que tratamos o espírito também. Essa amiga nossa não quis desenvolver a mediunidade. Disse, olha, vem aqui, nós te ensinamos, te tratamos. Foi rolando, daqui a pouco já entrou num outro processo, daqui a pouco mais um. E um dia encontrei lá, e daí? O que é feito da mulher do fulano lá tal? Tu não soube? Ela jogou 1 litro de álcool na cabeça e tocou fogo. Deformou-se todo. Reergueu-se dali, fez cirurgia plástica, ela, uma moça bonita ainda, com filhos na época, com 20 anos de idade por aí, casal. Mas a coisa foi um pouquinho mais lá para frente. Ela foi tratada, ela fez enfermagem porque gostou de todo o carinho que fizeram lá do tempo que ela ficou, e depois ela voltou. Foi trabalhar, cuidadora. O ano passado enforcou-se. Médium reencarna os inconvenientes e perigos da mediunidade, em sintonia com os meios dos quais procede. Vai chamar aquela comunidade a quem ele prestaria serviço para ajudar. No caso, os suicidas. Eles a procuram, ainda com os mesmos sentimentos, intuem nos momentos de sofrimento da vida física pelas provas. O médium mais suscetível aceita os impulsos. Se ele diz, não, vamos para o centro comigo, eu estou lendo tal livro, tal, o espírito é tratado. Se o médium se entrega, vamos para uma pausa, gente. Quem quiser ir tomar uma água e tal, em 5 minutos. Então, vamos à conclusão. Quais as 3 características necessárias para um bom desenvolvimento da mediunidade? Lembrem o que Emmanuel disse para o Chico, quando apareceu para ele, se dispôs a trabalhar, hein? Olha, vou trabalhar contigo, eu sou o teu mentor, teu espírito protetor. Tem 3 regras para você cumprir. Primeira delas, disciplina. Segunda, disciplina. Terceira, disciplina. Então, médium disciplinado não significa o seguinte, que é um indivíduo, uma santidade, que nunca toma uma cervejinha, que fica lá se regrando de tudo, que quer ser
diferente. A disciplina consiste no seguinte: eu estou com um compromisso para trabalhar, eu aceitei esse compromisso, eu vou me disciplinar naqueles dias, naqueles horários, daquela forma. Essa é a disciplina, estar bem para oferecer um corpo bom àqueles que querem trabalhar comigo. Então a disciplina é: hoje não vou, está chovendo, é o capítulo da novela, deixa os espíritos sofredores, semana que vem deixa aqueles... E a gente vai postergando a coisa, e vai, e fica um mês sem vir, depois volta, e fica naquela flexibilidade toda. Se tiver um chá de panela é mais importante às vezes do que vir com um espírito que já está acoplado junto com a gente, já o dia todo que vai se manifestar. Chega alguém lá e você desiste de vir, deixa o coitado sem tratamento, e você vai ficar com ele plugado em casa, porque o trabalho era para ti. Humildade e sentimento de caridade. Essas três premissas básicas. Aí vamos dizer assim: não, mas o médium tem que estudar. Me desculpe, gente, vou ser breve a colocar um ponto de vista meu e de Hermínio Miranda, que escreve aí, Diversidade de Carismas 1 e 2, onde ele dá ênfase pelo seguinte: o médium que não estudou nada, que veio preparado do ponto de vista do fenômeno, é mais fácil você instruir ele do que alguém que já vem preparado, já vem resguardado, que já vem com alguma coisa antes. Então, oferecer o estudo concomitante ao trabalho. Os médiuns mais sutis, estes sim podem estudar, se preparar para que eles não dificultem o desenvolvimento. Mas tem alguns que precisam trabalhar logo, gente, desde que esteja equilibrado. E o dai de graça o que de graça receber. E eu vou encerrar com uma médium analfabeta, a primeira delas que eu tive a oportunidade de conviver. Analfabeta, nunca leu o livro dos espíritos, nunca leu o livro dos médiuns, não conseguia ler uma mensagem de um livro curto ali, analfabeta mesmo, nome dela, carinhosamente tratada Voz Santa, uma médium benzedeira que atendia em casa as pessoas. E eu já a conheci com a idade um pouco mais avançada e fiquei extremamente amigo da família. Ela vinha aqui em casa, fazer o culto conosco aqui em casa, quando não tínhamos filho ainda. Eu dormia aqui em casa de vez em quando. Eu a levava para os centros onde ia fazer palestra, e a Voz Santa, e ela, teimosa, não usava os óculos, e ela quase não enxergava aqueles lindos olhos azuis. Ela chegava e perto, e eu dizia assim: oi, Voz Santa. Ela chegava assim, olhava assim: oi, meu netinho. Mas ela trabalhava, e como trabalhava, gente. Fundou uma Sociedade Espírita de Joinville, ela, Dona Luísa Moreira, um grupo de assistência social onde fazia roupa para gestantes, para crianças. E ela contou só para mim, mas deve ter contado para mais gente. Um dia eu cheguei na casa dela e perguntei: vó, tu costurando essas roupinhas desse tamanho? Eu sabia que ela pegava assim nas malharias, levavam retalhos de roupa, e ela fazia roupinhas pequenas, e eu dizia para ela assim: vó, como é que tu fica costurando sem óculos, vó, assim, essas roupinhas pequenininhas, aqueles debruns, aquelas manguinhas, aquela costura, tudo milimetricamente colocado? Ela dizia assim: se eu te contar, tu não conta para ninguém, meu netinho. Ela chamava todos de meu netinho. Digo: não conto não, vó. Eu sento a máquina de costura, faço uma oração para Deus. Minha mãe era costureira. Minha mãe sente saudade de costurar. Ela vem e costura, e eu fico passeando. Ela servia uma parteira desencarnada chamada Irmã Rosalina, que antes de eu ter casado com a Raquel, já fora avisado tanto por ela, por intermédio da avó, e por a entidade que se manifestava por ela e falava, e alguém escrevia, porque ela a coordenação motora dela não ajudava na mediunidade. O espírito chamado Cândido da Mota Lima, um médico de Porto Alegre, ginecologista. E ele me disse, foi olhar, bisbilhotar a Raquel lá e disse: ela vai ter dificuldades para engravidar, meu amigo. E casei sabendo disso. E eu estou contando porque isso é fato, faz parte da nossa vida, e isso alicerçou bastante a nossa fé. A Raquel perdeu o primeiro, perdeu o segundo filho.
E no terceiro, a irmã Rosalina e ele vieram e disseram, ó, toma a saúde das mulheres, toma não sei o que mais, fortalece o útero, e não deu outra. Em 1 ano, 2 filhos. A avó santa, gente, tinha uma bondade tão grande que um dia eu cheguei para visitar lá à tarde, eu saía do serviço, ia lá, e dizia, onde é que está a avó? Ah, ela foi lá na beirada do rio, tem um casal de velhinho que mora lá, ela foi lá levar uns alimentos que levavam para ela fazer o bem. A pessoa não ia diretamente. Ela ia lá com aquela sacolinha dela, ficava conversando a tarde toda com os velhinhos e levava lá o alimento. Trabalhava no centro espírita disciplinadamente os dias de sessão e os dias do passe, onde ela ia para servir. Nunca fazendo uma palestra, sabendo lá o quê. Então ela tinha disciplina, humildade, vontade de praticar a caridade. O estudo, por certo, terá depois, ou foi concomitante, mas não armazenou aquela encarnação. Então precisava de estudo no caso dela? Precisa sim. Se ela oferecesse recursos intelectuais, ofereceria material melhor para os espíritos trabalharem, porque eles trabalham com o material que você tem. Mas no caso dela, a disciplina e a educação mediúnica em termos de suporte e de assessoramento era resultante da disciplina moral dela. Então, a avó só tinha uma coisa. O pessoal era curado lá pelas rezas dela, iam na casa dela, ia aquele pessoal com erisipela, tudo, ela chegava, dava, passava aquele sabão dizendo assim, eu vou te benzer, mas não volta a encher a cara de cachaça que vai estourar de novo essa ferida, tudo. E não adiantava, eles iam, voltavam. E no dia da morte dela, morte do corpo físico dela, o povo era coisa de louco. Aquelas criaturas simples e médicos, inclusive, pessoas de bem, entre aspas, mas que admiravam pela bondade que ela tinha. E eu vou lhes contar uma coisa. A única coisa que ela adorava, queriam dar presente para ela, essas coisas, ela era desapegada a tudo, mas ela adorava perfume. Se desse um vidro de perfume para ela era capaz de usar 10 anos. Ela botava 2 gotas, mas tinha que estar perfumadinha, coitada da vovó. E ela adorava o perfume de violeta. Ela já estava com derrame em casa. O médico, na época, muito conhecido na comunidade aqui, foi e disse, olha, leva a avó para ela desencarnar em casa. Tranquila. E ela já estava sem sofrimento nenhum, deitada. Não falava mais, não se movimentava quase nada, mas respirava. E eu fui lá, fiz uma prece ao redor dela, pedi a Deus para levá-la. E olhei na penteadeira, vi o vidro de perfume de violetas, segurei na mão dela, orando, coloquei aqui ao lado das narinas 2 gotas, e ela apertou a minha mão. Passou-se uns meses, não foi anos, não. Nós estávamos fazendo o culto do Evangelho no lar, num quartinho pequenininho que tínhamos em casa numa terça-feira. E eu senti um cheiro estranho após a prece. Mas eu não sou médium de efeito físico, mas ali estava. E eu senti cheiro do perfume de violeta. Muito obrigado, gente. O trabalho está aberto para perguntas. Essa história ninguém ia querer perguntar nada. Não, eu ia te perguntar se tu tinha notícias dela, espiritualmente, né? Com certeza está muito bem. Eu fiz uma palestra na Sociedade Espírita de Joinville uma vez. Naquele dia, graças a Deus, estávamos bastante inspirados. 2 personalidades que eu senti a presença. O seu Eugênio Davi Cordeiro lá, trabalhou muitos anos lá. E também a avó, nos dias em que ela estaria lá. Mais alguma pergunta? Me diga uma coisa. Formular você falou, o tema foi mediunidade e mediunismo. Pelo que eu já li, que eu já estudei, pesquisei, a mediunidade nada mais é do que um mediunismo desenvolvido, racionalizado. Né? Tanto que a expressão mediunismo criado por Emmanuel fazia menção às formas primitivas de mediunidade, como você citou depois da então, etc.
Então podemos concluir que nós aqui, na Casa Espírita, vamos dizer, seja médico, ostensivo ou não, nós falaremos e trabalharemos mais a mediunidade de modo geral. O mediunismo seria então, se fosse desenvolver ou trabalhar nessas outras religiões do sincretismo, como Umbanda, certo? Podemos pensar assim? Gilmar, não é bem assim, Gilmar. Na Umbanda o que se pratica é a mediunidade, ponto final. Sim, mas por que não, escuta, entenda lá, quando eu coloquei assim, para efeito de estudo denominamos mediunismo, certo? Da mesma forma como nós denominamos para efeito de estudo alma ao espírito encarnado, tá? Médium é médium, não importa onde. Ele está servindo de intermediário. A espíritos não importa a categoria em termos de frequência vibratória onde estagia evolutivamente, ele é médium em qualquer lugar. A forma como se diz lá na Umbanda se pratica o mediunismo é uma forma às vezes nossa, na minha opinião errada, para dizer o seguinte, que onde existe ritual, está entendendo? Onde existe tambor, onde existe coisas lá para atrair os espíritos, tá? É ainda aquela manifestação primitiva, quando se faziam aqueles cantos, aqueles hinos, onde se faziam as beberagens, tudo como nós colocamos. Quando na realidade o que está se manifestando lá também é um espírito, com os gostos dele, com o costume dele, com a crença que ele ainda tem e manifesta, certo? Então é errado nós dizermos assim, olha, aquilo lá é mediunismo, lá se pratica o mediunismo. Não, Emmanuel colocou que a mediunidade, o médium onde atua, sem conhecimento de causa, de como se opera o fenômeno por ele vai lá e se entrega na roda. Entra em transe, muitas vezes pelas próprias condições energéticas que ali está. Ou às vezes até vai de Maria, vai com as outras e não tem espírito nenhum com ele. Tá bom? Porque é daquela forma que ele se manifesta, é daquela forma que vem as entidades e ele vê. E se ele quiser, ele entra numa roda e por indução ele vai indo. Tá? Então isso não é animismo, isso é mistificação, voluntária ou involuntária, você entra na roda, tá? E na casa espírita, sob a luz do espiritismo, você entende como funciona a coisa, por isso que eu citei, Gilmar, tá? O Malaquias vem, quando chega perto de mim, como eu senti terça-feira, no trabalho que nós fizemos, senti, ele chegou, deu aquela fisgadinha, tá? Eu senti, a vontade era fazer assim, mas só para me sentir energia, para me identificar ele. Mas eu tenho conhecimento de causa, eu não estou torto, não tenho problema de coluna, não preciso sentar em lugar nenhum, não estou cansado, estou ainda jovem, bastante jovem ainda. Para que eu vou fazer isso? Então, não, eu me mantenho na posição reta e ele fica ali. Se por acaso ele tiver todo curvinho, é ele que quebra o corpo lá, porque eu não vou quebrar o meu. Está entendendo, Gil? Então é este conhecimento de causa que faz com que você... O que é errado, na minha opinião, Gilmar, é que o médium no centro espírita, se ele não teve oportunidade, como graças a Deus eu tive, você teve, outros tiveram, de estudar também a Umbanda, e pelo estudo só se fala lá em Alto de Souza, em Memei, Emmanuel, espíritos, isso, aquilo, médicos e tal. Quando ele se prepara para a mediunidade, ele não pensa em mentor, preto velho, caboclo. Ele pensa lá em cima. Quer servir também aos necessitados, sim. Mas infelizmente o orgulho existe e o estudo muitas vezes estimula isso, onde ele se acha diferenciado. Então o bom médium espírita, ele sabe, tá? Que ele tem um anjo da guarda dele, o espírito protetor dele. E se a atividade dele era no campo da mediunidade, esse espírito, se ele se manter conectado, com disciplina, trabalhando, mesmo com as suas imperfeições, ele será ajudado por esse espírito. Mas esse espírito não fica o tempo todo com a gente. Quem é que dá suporte de proteção para nós? Os espíritos que trabalham com as energias da Terra, que podem ou não se manifestar pelo médium, mas eles existem. Então o Chico Xavier não me reporta lá que andou recebendo caboclo e preto velho. Não era a atividade dele, o negócio dele era voltado para aquele ponto lá tal, mas eu garanto para vocês
que pelo assédio energético que existiu, de perseguição, daqueles que queriam, dos fanáticos da igreja, de uma série de coisas, alguém protegia a egrégora dele, está entendendo? E são essas entidades que prestam serviço para os mais evoluídos. Então, uma falta de humildade nós dizemos o seguinte: eu só abro o corpo para poeta, para escritor, para palestrante, mas não abro o corpo para caboclo e preto velho, porque caboclo e preto velho é lá. Entendesse? Tá? Eu só queria entender ali. Eu estou conversando com uma pessoa, eu me sinto mal perto dela, ou tem uma pessoa que eu falo muito, que me dói muitas pernas quando eu falo com ela. Isso aí é o quê? É só a energia? É um indício que existe uma sensibilidade. Vou dizer, afirmar, tu é médium? Não. Mas se tu começar a conjuminar esse fenômeno, associar com outras coisas que já aconteceram na tua vida, talvez tu perceba essas coisas assim. O médium, ele tem uma suscetibilidade à influência no meio. Tá? Então, é verdadeiro que se nós conversarmos com uma pessoa que esteja, entre aspas, carregada, que a gente se sinta também. Sim, o que me afeta são as pernas. Quando eu estou no ambiente... Depende daquela... Quando está naquele ambiente. Naquele ambiente ou qualquer ambiente que tem alguém ou alguma coisa ruim, e dói as pernas. E eu te digo o seguinte, eu não vou ficar adivinhando é isso ou aquilo. Só vou te dizer que existem determinadas proteções. Por exemplo, nós participamos do tratamento de alguém que estava, digamos assim, não desequilibrada, tá? Ou desequilibrado mediunicamente, tá? Mas era uma pessoa ponderada, tal, mas só que dos momentos altos e baixos da vida sintonizava com espíritos sofredores, que queriam até ajudá-la, mas não podem. Por quê? Porque sentem pena, tal, mas não conhecem o processo. Quer dizer, é um cego querendo guiar alguém que enxerga um pouco às vezes. Mas estão ali. Aí, identificamos pela intuição, tal, o problema é esse. Não tem espírito mal contigo porque tu não é mal. Não tem isso, não tem aquilo, tal. Então vamos fazer um tratamento para que esses espíritos se desvinculem de ti, para que eles entendam que sem querer eles estão atrapalhando, eles não conhecem o processo de como eles acabam atrapalhando, que eles sejam encaminhados então, para e não fiquem... Aí, mais à frente falamos lá e disse assim, e daí? Estou me sentindo melhor, assim, e só começou a aparecer um outro tipo de coisa, outro tipo de energia. Aí nós dissemos o seguinte, a energia velha saiu, vem a nova, tu estranha. Tá? Então tem muitas coisas que mais, Gil? Gil, eu vou falar agora sobre essa questão tu colocou lá do animismo. Provoca um erro muito grande com a ideia de animismo. Aquele camarada que eu disse que lá no terreiro ou no centro espírita diz que está incorporado e não está manifestando, digamos assim, sem querer, por indução psicológica, a presença de alguma, por confusão mental, saber lá o que, é ou não é, tal, e deixa as coisas ali, não é animismo. É, às vezes, uma mistificação involuntária do médium, ou o médium quer aparecer. Olha, estou recebendo um poderoso aqui. Isso é mistificação do médium. Se ele se dispõe ao trabalho, mas é imperfeito ao ponto de sintonizar com o espírito zombeteiro, e o espírito zombeteiro vem dizendo que é Bezerra, fala manso e não é Bezerra coisa nenhuma, nem André Luiz, nem saber-me lá quem, mas é o Joãozinho do boteco que desencarnou lá, tá? É mistificação do Joãozinho do boteco, ele estava disposto ao trabalho. Agora, e o animismo? Ânimos da própria alma. Suponhamos, Gilmar, eu estou passando por um determinado problema na minha vida, onde eu estou com medo muito grande de morrer. Suponhamos. E esse medo de morrer está associado ao psiquismo. Por isso que eu fiz a palestra aqui na segunda sobre isso. E esse medo de morrer está associado ao psiquismo nosso, porque está muitas vezes se contrapondo às idades perispirituais do cérebro, físico e tudo, onde na vida passada nós morremos naquela época. E quando se aproxima aqui,
o medo vem de uma forma inconsciente. Se tu é médium, tu vai para o centro espírita e tu entra no transe mediúnico, mas não acopla com algum espírito, tu pode, no fenômeno, assumir uma personalidade que é tu mesmo. Eu vou morrer, mas eu não vou conseguir passar por aí, tal, e se manifesta, e você pensa que é um espírito que está se manifestando desencarnado, não, é o próprio médium. Nada faculdade de conhecimento. É o inconsciente, exatamente, é o inconsciente dele que está se manifestando, como se fosse um fenômeno através da hipnoterapia, da regressão da memória. E o dirigente espírita tem que ter o tato. O dirigente espírita tem que ter o tato de doutrinar ele mesmo, sentindo a intuição de que é o próprio médium, porque ele precisa ser doutrinado naquilo ali para acertar a vida dele. Outra coisa, Camille Flammarion, médium, escreveu a obra Deus na Natureza, escreveu obras onde falava em astronomia, e ele era ligado à astronomia. E houve até a especulação do seguinte: ele assinava algumas mensagens que existem no livro A Gênese, por exemplo, com o espírito Galileu. Ocorre que surgiu a especulação de que Camille Flammarion foi Galileu. O conhecimento que ele tinha, já que ele ia escrever ali sobre a natureza, sobre os fenômenos, sobre a Terra, sobre o espaço, lá você é ligado nessas coisas. A vontade dele escrever, ele entrava em transe e buscava os próprios conhecimentos dele. Negativo para o trabalho? Não. Bom. Tá? Então, o animismo são as coisas da alma que vertem. Não confundam com mistificação. Voluntária ou involuntária. Coisa de zombeteiro ou coisa do médium querendo aparecer. Que pode ser a atualidade inspirando um tema ou um assunto no qual ele pode dominar. E ele vai discorrer sobre aquilo. Exatamente. É aquilo que está dentro do conhecimento dele. Mas naturalmente não seria um animismo, seria um transe. Exato. Olha, mas tanto é que o que tu está colocando está assim, o médium pode fazer isso involuntariamente. Ele não é que Camilo Flammarion dizia, eu quero buscar o Galileu. Ele buscava automaticamente. Porque ele se dispunha a receber os espíritos para elucidar determinada coisa. Mas para que chamar um especialista se tu já é o próprio? Estás entendendo? Então é mais ou menos o seguinte, Gilmar. Isso funciona comigo, funciona contigo, funciona com todo mundo. Não estou colocando. Ele diz assim, por que eu aceitei tão fácil as coisas no centro espírita? E quando eu li a Gênese, eu chorava quando eu li a Gênese, porque parece que eu estava relendo. Logo começamos a pregar tudo. Gente, não estou me colocando, sou tão necessitado, o mais necessitado de qualquer um aqui do progresso. Mas ali mostrava o seguinte, eu já sabia. Foi o contato com o livro que evocou aquilo que estava. Então, numa palestra, por exemplo, não necessariamente eu deva estar incorporado ou com a presença do mentor aqui ao lado me sugerindo as ideias para desenvolvimento, irmão. Porque mesmo que eu não tinha lido, se evocarem determinada pergunta aí, e nós já estudamos isso mesmo nessa vida, ou na condição de desdobramento do corpo físico através do sono, ou antes de reencarnar, automaticamente você acopla com o inconsciente que traz, eu não sei aonde eu li, eu vou pesquisar, eu não sei, eu vou pesquisar. Mas nós estamos buscando do inconsciente isso. Por isso que um médium, para servir a um pintor desencarnado, por exemplo, no mínimo, pela habilidade manual para se prestar aquilo, ele já deve ter tido animicamente desenvolvido alguma habilidade do trabalho. Entendeu? Assim é um músico, assim é um carpinteiro, assim, alguém que aprende física fácil, química fácil, tal. Quer dizer, você mergulha animicamente buscando aquilo que a vida te dá de desafio. Tá? Então, não confunda. Gilson, só mais uma coisinha. Isso seria, então, esse exemplo, seria um exemplo, então, dizer, essas crianças
que jamais têm anuidade, tocam piano perfeitamente, que dominam a matemática, a física, mal sabem falar. Seria esse acesso a arquivos do passado? Sem dúvida nenhuma, bem colocado. Esses tal de gênios precoces aí, tá entendendo? Vem muitas vezes com o objetivo específico de instigar no homem a pesquisa para concluir sobre a reencarnação, tá? Porque a reencarnação conforta o conhecimento dela, faz entender uma série de coisas. Como a condição infantil, Núbia, isso é importante colocar. Me desculpa, mas sou obrigado a te colocar isso. A condição infantil te coloca numa condição de médium muitas vezes. Por isso que Jesus dizia: vinde a mim as criancinhas, crianças que às vezes veem, que sentem, que têm muita sensibilidade. Sabe por quê? A maldade ainda não existe no coração delas do ponto de vista dessa vida, certo? E que não necessariamente passando a vida infantil, quando a epífise pineal começa a despertar lá pelos 7 anos de idade, 8, agora já um pouco mais antes, dado aos desafios de aprendizado, mas a reencarnação mesmo, na época que André Luiz ensinou muito sobre o tema, se complementava com 14 anos de idade. Era um período de aprendizado. Aos 14 anos de idade, por isso tá, poxa, mas tu era tão dócil até os 14, porque daí vem as ideias inatas do comportamento, das tendências anteriores. Então, não necessariamente essas crianças que tocam piano vão continuar, ou vão se dedicar para aquilo, mas naquela fase infantil ali, pela precocidade às vezes que dá a reencarnação, tá? De uma para a outra, ainda se mantém muito vivo o aprendizado. Não houve aquele tempo, aquele interregno assim, para que se desprendesse daquela atividade, se dedicasse a outra, quer dizer, aquilo estava muito vivo ainda, entendeu, Nubel? Encerrando isso já está. Sim. Seguir o protocolo, o próximo encontro vai ser naturalmente informado no telão. Sim, daí nós colocamos essa palestra aqui, gente. Eu já sabia, o Cassimiro, por exemplo, o Cassimiro e o Leonor foram o estupim para que nós criássemos esse programa, e outros também, o próprio Gilmar já tinha me colocado antes, mas só para colocar, hoje mesmo eu gravei, estou postando no YouTube, para que aqueles que vierem no mês que vem, que não vierem, tá, não percam, tá, uma sequência de raciocínio, tá? Então no próximo nós vamos falar sobre a evolução, daí vamos falar em animal, vamos falar em a fase humana, tá? E depois, sobre os enigmas da obsessão, daí vai ser a Maria Aparecida Matsukati. Tá? Agradecemos a Ti, Pai amado, pela Tua proteção e amparo enquanto aqui estivermos comigo. Pedimos a Ti que nos abençoe, nos envolva com Teu amor, com a Tua proteção e amparo, voltarmos aos nossos